Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do livro O que Jesus Diria, de Tony Cook. Vamos ler hoje o capítulo 8. Título: Elogios e enaltecimentos. Uma pessoa com o coração transformado busca louvor de Deus e não das pessoas. Romanos 2, verso 29. Algumas pessoas tendem a imaginar Jesus simplesmente como alguém que procura defeito em nós. Esse é o caso, por exemplo, das pessoas que têm muito mais consciência de pecado do que um firme entendimento da justificação de Deus. Paulo faz duas afirmações, em particular, que nos ajudam a entender quem somos e o que temos como novas criaturas. O apóstolo declara o que o Pai e Jesus realizaram em nosso favor. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Paulo também afirma que o próprio Jesus se tornou a nossa justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Há muitos anos eu estava conversando com uma pessoa em meu escritório que mostrava acreditar que Deus a reprovava totalmente. Perguntei a ela: se Jesus entrasse neste escritório e se sentasse ao seu lado, o que você acha que ele lhe diria? Sem hesitar, ela expressou sua convicção de que Jesus começaria a enumerar todas as suas falhas e imperfeições e, basicamente, simplesmente afirmaria o quanto estava decepcionado com ela. Meu coração realmente se compadeceu daquela pessoa, porque percebi que ela não tinha compreensão real do amor e da aceitação de Deus por ela pessoalmente. Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse 12, 10. Ele é aquele que quer trazer à tona todos os nossos erros passados, fazê-lo desfilar repetidamente diante dos nossos olhos e nos paralisar com a sensação de indignidade. Ele quer nos cegar para o amor, a misericórdia e a graça que Deus libera em nossas vidas através da fé. Felizmente pude compartilhar algumas verdades bíblicas com aquela pessoa, então Deus começou a abrir os olhos dela para alguns desses maravilhosos elementos da nossa redenção. Quando vemos Jesus se comunicar com as igrejas, podemos perceber que ele não fica apontando erros, mas é um encorajador. Na verdade, Jesus traz reconhecimento para as igrejas e diz a elas o que estão fazendo corretamente. Em essência, ele está carinhosamente dando um tapinha nas costas delas e dizendo-lhes que estão no caminho certo. Considere esses exemplos. Éfeso, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos e têm perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então, depois de listar algumas coisas que precisavam ser corrigidas, Jesus reconhece outro ponto forte da igreja de Éfeso. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Apocalipse, capítulo 2, e versículo 2 e 3, e o 6 também. Esmirna. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Apocalipse 2, 9. Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2:13. Tiatira, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Apocalipse 2:19. Sardes, Jesus começou com uma palavra de correção a essa igreja e depois disse: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras
e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Apocalipse 3:4. Filadélfia, tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3, verso 8 e 10. Você deve ter observado que a igreja em Laodiceia não está listada aqui. Tal era a condição dessa igreja que Jesus não foi capaz de fazer elogios a ela. Isso será mais esclarecido à medida que abordamos a igreja de Laodiceia na próxima sessão. Mas é vital observar que Jesus era um encorajador que incentivava as igrejas enquanto elas cumpriram sua missão na terra. Deus não é um crítico ranzinza e irritável que nunca está satisfeito. Ao contrário, Ele está muito atento ao bem que fazemos para nos apoiar e nos recompensar de acordo com isso. Obviamente, não somos salvos pelas nossas obras, somos salvos pela graça por meio da fé. No entanto, Deus está muito atento ao que fazemos em serviço a Ele e ao seu propósito. Hebreus 6, verso 10, afirma: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. No caso das igrejas que estamos estudando, Jesus as anima no meio da jornada. Ele está dizendo a elas um caloroso muito bem, enquanto elas percorrem sua corrida. E embora o Senhor possa nos encorajar agora, é importante lembrar que o nosso elogio definitivo da parte dele virá no futuro, quando Jesus retornar. Paulo escreve que então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Pode parecer estranho para alguns que Deus nos enalteça, mas enaltecimento é diferente de adoração. Ele, com certeza, não irá nos adorar. O que Deus fará é exatamente o que Jesus descreveu na parábola dos talentos. Todo filho de Deus anseia por um dia ouvir as palavras ditas pelo Mestre. Muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, verso 21, na versão NVI. Quando elogiou as igrejas da Ásia Menor, Jesus não estava dizendo palavras vazias de bajulação, mas sim as estava apoiando e expressando reconhecimento pelas boas obras que elas praticavam. Do mesmo modo, se quisermos ouvir Jesus dizer muito bem, devemos nos certificar de que estamos fazendo algumas coisas corretamente. Obras que o honram e que beneficiam outros. Todo cristão faria bem em se dedicar às coisas eternas e em lembrar as palavras ditas pelo missionário C.T. Sturdy em seu poema frequentemente citado, Só uma Vida. Somente uma vida, sim, somente uma. Logo, seu tempo passará como uma bruma e encontrarei meu Senhor afinal, para comparecer diante do seu tribunal, somente uma vida que em breve passará. Somente o que foi feito para Cristo durará. Precisamos nos certificar de que estamos nos dedicando às coisas que durarão, aquelas que são dignas de louvor e que farão a diferença, tanto agora quanto na eternidade. Oração. Senhor, obrigado por me dares o presente da justiça de Cristo. Tu não somente me aceitaste por meio da tua misericórdia e graça, mas também me afirmas e me elogias quando faço o que é agradável aos teus olhos. Peço que me deis a sensibilidade para reconhecer o que te agrada e também ser um encorajador para meus irmãos e irmãs em Cristo. Amém. Concluímos aqui o capítulo 8. Sejam abençoados na prática desta leitura.